Olá! Inauguramos hoje no perfil um destaque chamado Biblioteca. E logo de início eu cito uma situação fática, factual. Alguns anos atrás, um famoso advogado de Curitiba divulgou imagens, fotos ao lado do túmulo de Karl Marx em Londres, o cemitério chamado Highgate. É um local que muitos visitam, fazem fotografias, e no caso, na oportunidade, este famoso advogado dizia: olha, até que eu admiro essa pessoa aqui, a sua história, digamos, o seu legado passado, mas o mundo é outra coisa. De certa forma, visões como essa dão como que uma sentença de que o socialismo e as possibilidades de superação do capitalismo, aquilo que foi dedicado na vida de Marx como sua principal causa, seriam tarefas para, digamos, alguém que está no jardim de infância da vida e que, portanto, à medida em que conhece a vida, isso vira letra morta. Ou a realidade fez com que isso acontecesse. Por certo que essas visões estão na realidade. Mas, por outro lado, o próprio fato de fazer menção e fazer a visita a um jazigo de alguém que viveu entre 1818 e 1883 já é a própria contradição do fato da afirmação e daquilo que seria a pretensão da morte, da possibilidade de superação do capitalismo. Bom, isso é parte daquilo que é a realidade desafiadora que nós temos. Aí tem duas questões principais a pontuar aqui. A primeira, que a pretensão nas publicações e nas leituras, nisso que vamos chamar de biblioteca, também é um diálogo, é utilizar aquela vertente mais profícua, que tem melhores condições de análise daquilo que é a realidade material da vida, chamado marxismo, ou depois que se constituiu o marxismo-leninismo. E, a partir de então, aquilo que foi a realidade vivida pelo mundo, seja pelo sistema socioeconômico, ou seja pelos agentes políticos que passaram, então, sejam contrários ou sejam favoráveis, a dialogar com a tradição marxista de crítica ao capitalismo. Pela própria existência e mundialização desse sistema, que evidentemente sabemos que hoje ele traz e é muito problemático em várias dimensões da vida em sociedade. Muito bem, esse livro aqui, que é Entrevistas, assim chamado, de Karl Marx e Friedrich Engels, foi publicado recentemente pela Boitempo, editora brasileira, que daqueles materiais que existem muito poucos no mundo, que são entrevistas diretas de ambos. O que são conhecidos são os livros e aquilo que são as publicações. No caso do Marx, a principal, que foi o Capital, a tentativa de decifrar o que seria então o funcionamento do sistema capitalista. O que em vida ele apenas publicou o volume 1, foi o seu fiel amigo Friedrich Engels que fez a publicação do volume 2 e 3, aquilo que são 3 volumes hoje do Capital, pós-morte de Marx, e que teve a sua publicação datada de 1867. Ou A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, livro talvez dos mais famosos do Engels,
em que ele retrata a condição daquilo que era o principal país industrial do mundo e que já se via que a riqueza conviveria com a pobreza, com a escassez, em um sistema social em que, evidentemente, tem a expansão do sistema faz com que todos sejam levados a estarem sob influência, sejam das classes sociais que se constituem e sistemas de apropriação econômica e dominação, ou seja, por aquilo que é a sociabilidade, aquilo que vai ser o mundo se urbanizando e também os problemas decorrentes disso. Muito bem, para ilustrar de maneira muito breve o que temos aqui de conteúdo do livro, tem uma entrevista datada de 1879, em que o jornalista britânico está entrevistando Marx em Londres. Isso e faz duas perguntas, que isso tem muito a ver com a teoria marxista e por aquilo que nos dias de hoje pode se chamar de esquerda. A pergunta do jornalista: pois então, o que o socialismo conseguiu até agora? Aí a resposta de Marx: duas coisas. Os socialistas expuseram a luta universal generalizada entre capital e trabalho, em suma o seu caráter cosmopolita, e consequentemente tentaram produzir um entendimento entre os trabalhadores dos diferentes países, o que se revelou mais necessário na medida em que os capitalistas se tornaram mais cosmopolitas na contratação de trabalho, usando o trabalho estrangeiro contra o trabalho nativo não só nos Estados Unidos, mas também na Inglaterra, na França e na Alemanha. As classes trabalhadoras se moveram espontaneamente, sem saber quais seriam os fins do movimento. Os socialistas não inventaram nenhum movimento, apenas dizem aos trabalhadores qual é o seu caráter e quais são os seus fins. E o jornalista volta a perguntar: o que significa a superação do sistema social atual? Afirmamos que esse sistema de terra e capital nas mãos dos empregadores, de um lado, e a mera força de trabalho nas mãos dos trabalhadores, para ser vendida como commodity, como mercadoria, de outro, constitui somente uma fase histórica, que passará e dará lugar a uma condição social mais elevada. Evidente que é uma visão que não é um positivismo que vai fazer com que simplesmente essa etapa já seja visualizada e, portanto, já está inscrito e as coisas vão acontecer. Pelo contrário, e aí volta às entrevistas, que acaba sendo muito ali esclarecedora. Ambos se posicionam sempre de que cada país tem a sua realidade. Cada setor ou setores das classes trabalhadoras, eles são diversos e, portanto, está ali em disputa, inclusive, os rumos do movimento. Assim como eles participaram ativamente na luta política e disputavam os rumos do movimento trabalhista à época, e fizeram e foram uma referência bastante importante, sobretudo nos anos que fixaram-se a partir de 1849 em Londres, Marx inicialmente, depois quase 2 décadas depois, Engels, e que são visitados ou mantêm correspondências à moda antiga, por carta, com militantes daquilo que seria então o embrião, que em vida Marx não viu com toda a sua potência, dos partidos e das organizações socialistas pelo mundo. Muito bem. O livro também traz uma parte biográfica bastante rica, na parte final do texto, desde questões como trabalho e movimentos políticos que levou com que fossem expulsos de vários países, aí passa por diversas cidades europeias, desde, no caso Marx, a partir do seu nascimento numa pequena cidade chamada Trier, e depois vivendo em Berlim, Colônia, Bruxelas, Paris e finalmente depois em Londres, onde permaneceu até a sua morte. Da mesma forma, Engels, ambos são muitas vezes expulsos dos diferentes países, e
acabam, não é, tendo guarida no final de suas vidas na capital britânica, em Londres, que ali então passam a ser a referência não só política que era da época, muitos buscavam aconselhamentos com ambos, como também aquilo que produziram do ponto de vista teórico e da luta social. Portanto, para fechar, há que se considerar então qualquer movimento de esquerda, aquilo que, a rigor, seguindo a tradição marxista-leninista depois, tenha como horizonte histórico a superação de um sistema social que produz riqueza, mas acumula para poucos, ou cria um sistema social de opressão, muitas vezes, há que se superar, a busca de superação desse sistema, portanto, é o que caracteriza na teoria política e nas opções aqueles partidos de esquerda que tendem e que buscam ou se debatem em torno da ideia de superação do sistema social capitalista. Por hoje é isto. Um abraço e até o próximo livro de nossa biblioteca.